Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme a hora que estejam assistindo este vídeo. Eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é contribuir com a educação em geral e em particular com o aperfeiçoamento dos profissionais e estudantes que lidem com a topografia e a agrimensura e a hidrografia, de um modo geral, com a geomática. Nesta aula, vou atender a uma sugestão de um inscrito no canal que comentou que seria interessante uma aula sobre medidas brasileiras antigas. E, com certeza, todos nós já ouvimos falar disso, né? Eu me apoiei aqui no Manual do Engenheiro do Rio Grande do Sul, que destaca aqui a lei de 1862, que torna o sistema métrico obrigatório a contar de 1 de janeiro de 1874. Reparem que ainda é no Brasil império essa lei. Entretanto, até hoje no interior ainda há quem use as antigas medidas herdadas de Portugal durante o período colonial. Eu tomei para esta aula a referência do Manual do Engenheiro de uma edição Globo de Porto Alegre de 1939. Esse manual foi feito pelos engenheiros Rui Bacelar e Hernani Corrêa, com mais 11 engenheiros civis e um engenheiro militar. Na internet há um material vasto sobre essa questão, mas eu achei que esta teria assim mais consistência e mais veracidade, né? No caso do Brasil ser um país continental, era de se esperar mesmo que no interior muitas pessoas ainda usassem essas medidas antigas. Um agrimensor não pode deixar de, pelo menos uma vez, abordar esse assunto e conhecer essas grandezas usadas antigamente que ainda o povo antigo conhece. Eram grandezas muito próximas, grandezas medidas tomadas assim muito próximas ao corpo humano, ao cotidiano das pessoas, e para eles tem ainda até mais significado do que as grandezas usadas no sistema métrico oficial. Então vamos ver algumas dessas medidas. Vamos começar pelas medidas de comprimento. Vamos falar de braças, polegadas, côvados, palmos. E fiz aqui uma tabelinha que nos dá então essas unidades antigas e a equivalência ainda no sistema antigo e a equivalência no sistema métrico oficial. Uma primeira que diz aqui é a unidade antiga chamada quadra, que vale 60 braças e que corresponde no sistema métrico oficial a 132 metros. Uma braça corresponde a 2 varas. A braça que vale 2,20 metros, ela é assim, imaginada como quando uma pessoa abre completamente os braços. Então essa distância desde a ponta dos dedos médios, com os braços abertos, isso então é a medida de uma braça, que vale 2,20 metros. Que corresponde a 2 varas. Uma vara corresponde a 5 palmos, que no sistema oficial dá 1,10 metro. O palmo nós já sabemos perfeitamente o quanto ele vale, né? Deixa eu ver se está aqui. Aqui não tem, mas em outra hora ele vai aparecer uma ilustração sobre ele, mas todos têm o seu palmo aí na mão, né? E o pé, esse pé vale 12 polegadas e o palmo vale 8 polegadas. A polegada é uma distância aqui no polegar da mão que vai
dessa falange, da falange do dedão até a sua ponta do dedão. Essa é a medida da polegada. Então a polegada corresponde a 12 linhas, que no sistema oficial vale 27,5 milímetros, né? 0,0275 metros. A polegada, no sistema inglês, que nós usamos mais às vezes em alguns trabalhos, a polegada vale 25,401 milímetros, quer dizer, 2,54 centímetros. Mas no sistema oficial brasileiro dessa lei, este é o valor que está assinalado lá. Uma linha tem 12 pontos. Um côvado. O côvado é a distância que vai desde a ponta do cotovelo, assim no cotovelo, até ao dedo médio da mão esticada, a mão aberta, esticada, a distância que vai desde o cotovelo até a ponta do dedo médio é chamado côvado e vale 66 centímetros, é 0,66 do metro. Depois tem o passo. Esse passo, com 1,65 m, então o passo geométrico, né? É interessante comentar alguma coisa sobre o passo. O passo, como foi herdado de Portugal, isso é uma medida que veio de lá, desde do Brasil colônia, e lá se define o passo como sendo aquela distância em que o pé toca pela segunda vez o solo. Então, ao se andar, né, nós ficamos assim, vamos imaginar o pé esquerdo parado e o pé direito vai dar a passada. Aí o pé direito dá a passada naquele passo e o esquerdo vai então tocar o chão novamente. Aquela distância entre o calcanhar do pé esquerdo que estava quando ia se começar a dar o passo e o calcanhar desse mesmo pé esquerdo quando o passo foi dado é que corresponde então a 1,65 m. Esse é o conceito do passo, o passo geométrico. E o ponto, esse ponto é um dozeavos da linha, né? Que vale praticamente 2/10 de milímetro. É um ponto, né? Nós lidamos muito com isso, com o ponto, lá no caso, com a expressão gráfica de um ponto, né? 2/10 de milímetro, a coisa parecida com essa. Então esses daí são assim alguns conceitos que estão ali no Manual do Engenheiro e eu organizei para trazê-los para vocês a pedido desse nosso colega inscrito. E também temos então as medidas de itinerários. Aquelas medidas de itinerários, muito usadas ainda no interior, são as léguas e as milhas. A légua é definida como 2.000 braças. A braça, vocês já sabem da página anterior, é aquela distância dos braços abertos de uma pessoa que vale 2,20 m, né? Então 2,20 m vezes 2.000, né? 2.000 braças dá 6.600 metros. É o comprimento equivalente no sistema oficial a uma légua, 6,6 quilômetros, ou 6.600 metros. E aqui a milha tem 1.000 braças. Então a milha tem 2.200 metros, 2,2 quilômetros. Tem outros tipos de milhas que eu não entrei em pormenor aqui, que fala lá no manual, que é a milha marítima, milha terrestre lá dos americanos. Eu me apeguei aqui, como o manual dá essa ênfase, ao sistema antigo do Brasil colônia. Aqui tem a légua geométrica, que é um outro conceito dado, que vale 6 quilômetros, arredondou aqui para 6 quilômetros, assim como a milha geométrica foi arredondada para 2 quilômetros. Então, légua e milha são medidas de itinerário usadas por muitas pessoas no interior ao se referir
as distâncias de um percurso entre 2 pontos, 3 léguas, 25 léguas e assim por diante. Ainda são usadas no interior essas unidades de medidas. Esse é o conceito delas e a equivalência no sistema métrico oficial. E também as superfícies agrárias, aquelas unidades agrárias, né? Unidades para medir essas superfícies agrárias. Temos aqui, então, na unidade antiga, uma unidade de medida de superfície que é sesmaria de campo, que vale 3 léguas quadradas, que vale 3,068 hectares no sistema oficial. Isso no Rio Grande do Sul. Vocês vão reparar que os autores deram uma ênfase assim ao Rio Grande do Sul, porque todos eles são gaúchos, assim como a editora. Tem a Sesmaria de Matos, que vale 2.200 braças quadradas. Quer dizer, a unidade de superfície é o quadrado da unidade linear. Então, légua e braça são unidades lineares, ao quadrado elas vão, então, constituir as unidades de superfície. Essa Sesmaria de Matos, ela vale, então, aqui um pouco mais de 1 hectare. 1 hectare, né? 1,089 hectare. 1 hectare, nós já falamos na aula passada, é 1 hectômetro quadrado. 1 hectômetro quadrado é 1 hectare. É um quadrado de lado de 100 metros, 1 hectare. A légua quadrada vai valer, então, 4,56 quilômetros quadrados. Nós sabemos quanto é a légua, elevando ao quadrado, lá em quilômetros, dá 43,56 quilômetros quadrados. A milha quadrada, 4,84 quilômetros quadrados. Agora vem os alqueires, também muito usados, e temos o alqueire de Minas Gerais e alqueire do Rio de Janeiro. O alqueire de Minas Gerais e do Rio de Janeiro são unidades que medem uma superfície de 10.000 braças quadradas, que equivale a 4,84 hectares. E o alqueire de São Paulo, o alqueire paulista, ele vale a metade do alqueire mineiro e o alqueire do Rio de Janeiro. Vale, então, 5.000 braças quadradas, ou metade de 4,84 é 2,42. Na internet, existem também assim, notícias de outros alqueires, de outros estados, mas eu me ative a esse Manual do Engenheiro, que é um livro assim mais... Eu não quero dizer que os outros não sejam sérios, mas que inspira mais confiança. Temos aqui, então, a quadra de Sesmaria. Essa quadra de Sesmaria é uma superfície lá que vale 180.000 braças ao quadrado. Saiu um circunflexozinho aqui, vocês desculpem. Que vale, então, 87,12 hectares. Uma quadra de Sesmaria, lá no Rio Grande do Sul, no sistema métrico oficial, vale 87,12 hectares, ou hectômetros quadrados. Tem essa outra unidade aqui antiga chamada data de campo, que vale 562.500 braças quadradas, que equivale a 272,25 hectares no sistema oficial. E a data de mato vale 1.125.000 braças quadradas, ou 544,5 hectares. Então, tudo isso no Rio Grande do Sul, como eu já falei a vocês. Então, temos aí, então, essas unidades agrárias de superfície e a sua equivalência com outras unidades do sistema antigo e a sua equivalência no sistema oficial. Isso já desde lá do Império, né? Isso é o que eu estava querendo falar com vocês. Obrigado por terem assistido esta aula. Se gostaram, deem um like. Se não estão inscritos, inscrevam-se. Façam, e saiu aqui, façam. É para fazer comentário mesmo, pessoal. Façam comentário. Vocês são muito econômicos nos comentários. Façam comentários e sugestões. Bem, senhores, era só isso por hora. Até a vista, pessoal.